no meio aqui do meu Google Meet, né, mas então, preferencialmente, entrem com o e-mail da USP, que aí isso não acontece comigo, tá? Então, a gente vai dar início à disciplina de proteção e automação de sistemas elétricos de potência, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre as regras da disciplina, como é que a gente vai fazer as avaliações e as frequências nesse momento de quarentena, vou falar um pouco sobre o cronograma, e depois a gente tem umas atividades introdutórias, tá? Então, para quem ainda não teve curiosidade de xeretar o Moodle, né, eu estava mexendo bastante nele hoje, na verdade eu finalizei ele hoje, eu vou mostrar para vocês aqui a tela do Moodle, deixa eu ver se vocês estão enxergando aqui, espera só um pouquinho. Acho que vocês estão enxergando, certo? Sim. Ok. Então, esse aqui é o ambiente que vocês vão enxergar, tá? Então, na apresentação e notícias, tem os objetivos principais aqui do curso de proteção, tem aqui o meu contato, se vocês precisarem falar comigo, pode ser o Gmail ou o USP, tá? Preferencialmente o USP, eu vou arrumar isso daqui, tá? Nós temos aula às segundas-feiras, das 16h50 às 18h30, e às sextas, das 13h10 às 14h50. Como é que eu vou fazer tanto o método de avaliação quanto a frequência? Então, a gente vai usar bastante o Moodle para isso, tá? A frequência vai ser aferida durante a aula, usando ferramentas disponíveis no Google Meet. Eu não estou usando o Meet Attendance, tem alguns professores que usaram, mas eu não estou usando, né? E também no E-Disciplinas. Eu já mostro para vocês como é que vocês vão fazer aqui a validação da frequência de vocês. A avaliação, ela vai ser feita por meio de 6 exercícios, que vão ser resolvidos ao longo do semestre. Tipicamente, a gente tem 15 semanas de aula, né, num semestre convencional da USP. Então, eu distribuí essas 6 atividades nessas 15 semanas, tá? E a média é a média aritmética simples desses 6 exercícios, tá? Então, o programa detalhado, a gente vai falar um pouco sobre proteção de sistemas elétricos de potência, então, aspectos dos componentes dos sistemas de proteção, falar sobre conceitos de seletividade e coordenação, falar sobre proteção primária, primária duplicada, proteção de retaguarda. Vai ser falado sobre as principais funções de proteção usadas aí para proteger os equipamentos. Vou falar um pouco sobre transformadores de instrumentação, embora o Pelini tenha abordado isso na disciplina de 3411. Aí nós vamos passar para a proteção de linhas de transmissão, os tipos de função que são aplicados, então, para a proteção de linhas de transmissão, então, sobre corrente direcional, distância, diferencial. A gente vai fazer um projeto de proteção de linha de transmissão no meio desse curso aqui. Vou falar sobre proteção de transformadores e de barras. Tem um tópico adicional que eu coloquei esse ano, que é a proteção de reatores de barra e reatores de linha, tá? Mais para frente, a gente vai falar sobre automação de subestações especificamente. Então, a gente vai falar dos sistemas com parte do sistema hierárquico de supervisão e controle da rede elétrica, né, do ONS até o último operador da menor porção da rede, digamos assim. Eu vou falar um pouco sobre equipamentos primários. É um momento interessante de falar, porque, tipicamente, até o 4º ano, vocês não têm contato com os equipamentos primários. Então, se eu levar vocês para uma subestação, vocês vão ter dificuldade em reconhecer os equipamentos, tá? Aí nós vamos falar sobre comunicação. Quando a gente vai falar sobre esse aspecto, que é comunicação dentro dos sistemas de automação e proteção, eu vou falar essencialmente da norma 6850, que é uma norma internacional que acabou padronizando todas as instalações no Brasil nos últimos anos e grande parte das instalações no resto do mundo. Vou falar sobre a arquitetura do sistema de automação baseados, então, em dispositivos inteligentes e nesse protocolo. E o plano aula-aula detalhado, vamos ver ele aqui, é esse daqui, tá? Deixa eu aumentar um pouco o zoom. Bom, pessoal, eu optei por fazer a distribuição das aulas
sem ficar muito preocupado com semana de provas e etc. Eu respeitei a semana de engenharia elétrica, eu mantive aula na semana só na sexta-feira, né? Embora nossas aulas todas sejam gravadas, vocês vão ter a oportunidade de ver a aula novamente no YouTube, assim que a aula eu termino, né, eu já faço o upload. Mas eu fiz essa distribuição aqui semanal, um pouco à revelia da semana de provas, em virtude da confusão toda do semestre passado, né, que as semanas se prolongaram demais, e aí vocês estavam fazendo prova e recuperação, tudo no meio de julho, e aí eu fiz a divisão dessas 15 semanas, considerando as atividades avaliativas, né, distribuídas ao longo do semestre, de modo que o nosso semestre se encerra oficialmente no dia 27/11, que é, pelo menos aqui, 2 semanas antes da previsão de encerramento, que é 18 de dezembro. Eu fiz isso aqui porque eu acho arriscado demais terminar na semana que antecede o Natal, né? Corre-se o risco disso daqui avançar para janeiro, e eu acho que isso traz um prejuízo para vocês grande, que talvez a maioria de vocês não queira esse prejuízo, algum de vocês talvez esteja para se formar e tudo, então eu acho melhor manter esse cronograma proposto. Eu não tenho nada contra qualquer alteração nesse cronograma, né? Então eu peço que vocês conversem entre si, conversem com o representante de classe e tragam essas demandas para mim, né? Mas como a gente não vai ter prova, eu acho que a gente não precisa perder tempo postergando as aulas. Isso eu acho que atrasa um pouco a continuidade do curso, o engajamento de vocês. Então, nós fizemos isso no terceiro ano, né, com a disciplina de sistemas de potência, de introdução ao sistema de potência, nesse primeiro semestre, deu certo. Eu consegui terminar a disciplina em junho, eu acho que ninguém do terceiro ano conseguiu terminar em junho. Então, eu gostaria de seguir dessa maneira, né, mas não significa que a gente não possa adaptar isso daqui. Tá? Então, eu peço que vocês conversem entre si, caso tenha alguma manifestação contrária a essa proposta que eu fiz, conversem com representantes de classe e tragam essa demanda para mim, caso seja importante para vocês. Tudo bem, pessoal? Dúvidas? Beleza. Perfeito. Ok. Tranquilo. Tá. Então, aqui está o plano aula-aula, pretendo seguir o plano do jeito que está. A bibliografia, né, a gente usa um livro do Jardine, que fala sobre automação. É bem amplo esse livro, né, vai desde a geração até a distribuição de energia elétrica. Esse livro tem uma versão digital, vocês podem baixar, é do professor Jardine. Tem um outro livro do Rush, ele era um engenheiro da ABB, passou por várias empresas que têm dispositivos de proteção, e cada vez que ele mudou de empresa, ele levou o livro dele para a empresa, né? Então, a última edição que eu tenho conhecimento é quando ele estava trabalhando na Schneider, né? Então, o pessoal da Schneider cedeu para a gente o PDF, está aí disponível para vocês também utilizarem. Tem uma apresentação do professor Senja, que foi o professor que deu início à área de proteção na Poli, que montou a disciplina e tudo. Essa apresentação de automação dele não fala só de automação, fala também de equipamentos primários, fala de proteção, eu acho interessante vocês darem uma lida. Tem um livro aqui de equipamentos de alta tensão, foi patrocinado por um P&D da Taesa. Esse livro é grande, mas tem todos os equipamentos tipicamente usados em subestações. Então, vamos dizer assim, que é a Bíblia de equipamentos. Embora ele seja muito grande, ele não entra nos detalhes dos equipamentos. Então, se eu fosse vocês, eu não deixaria nunca de consultar um organismo internacional que é o SIGRE. Tá? Esse organismo aqui, ele é importante, que é um comitê internacional de grandes sistemas elétricos. Tá? É isso que significa o acrônimo SIGRE.
Ele tem informação sobre equipamentos, sobre sistemas, e por aí vai, tá? Então, assim, consultem bastante, dá para ser associado, tem documentos que você consegue baixar livremente, né? O preço da associação também não é muito caro. Alguém abriu o microfone, dúvidas? Não, acho que foi um erro mesmo. Aí tem mais 2 livros que eu uso de proteção, um do FADIC, que é esse Power System Relay, e um do Blackburn, que é o Protective Relay. Esses 2 livros, eles estão disponíveis naqueles acordos que a USP tem com editoras, e os links estão aqui, tá? Se por um acaso não estiver mais disponível, hoje eu não tive tempo de testar, como eu não estou na USP, eu não liguei na VPN para checar se está disponível ainda. Se por acaso vocês não conseguirem, a gente conversa a respeito de outras referências bibliográficas para vocês consultarem. Bom, como não existe prova, né, são atividades que vocês desenvolvem ao longo do curso, não vai existir prova substitutiva, tá? Qualquer problema que vocês tiverem de acesso, internet, de entrega do trabalho, etc., por favor, comuniquem no momento que ele ocorrer, imediatamente para mim, e aí a gente tenta contornar o problema da melhor forma possível, tá? Os avisos eu faço por esse fórum de aviso aqui, vocês devem ter recebido o aviso hoje da aula, então vai ser tudo feito por aqui, mas não hesitem em me contatar, tá? É melhor a gente se comunicar mais vezes em momento de quarentena como esse daqui, do que deixar solto o barco e depois perceber que o barco foi para o lugar onde a gente não queria, tá? Então, por favor, entre em contato comigo, eu respondo na medida do possível, né? Eu tenho outras atividades, além da graduação, eu nem sempre eu consigo responder no mesmo dia, mas sempre que possível eu respondo, tá? Então, tendo dúvidas ou qualquer outro tipo de problema, por favor, não hesitem em me contatar. A aba de atividades aqui do Moodle vai ter as atividades que vocês vão desenvolver no cronograma proposto originalmente. Então, a internet está um pouquinho lenta, deixa ele... O Moodle também está lento hoje. Então, eu tenho as 6 atividades aqui, cada atividade vai ser uma atividade distinta, então a primeira atividade vai ser um cálculo aí de curto-circuito em sistemas elétricos, né? Eu vou liberar esse cálculo para vocês provavelmente até o começo da semana que vem, tá? E as outras atividades vão ser desenvolvimentos aí de soluções de proteção e automação, tá? Essas atividades vão ser feitas em grupo e vocês vão ter que entregar um relatório para mim. Tá? O template do relatório, ele está colocado no Overleaf, eu tenho uma versão em LaTeX, tem uma versão em LibreOffice, uma versão em Word. A versão Overleaf, obviamente, como ele é de edição compartilhada, teve um aluno da Química que pegou essa versão e fez um relatório em cima. Mas vocês vão entender, podem usar tranquilamente, tá? Porque está no meu usuário, mas o aluno acabou fazendo uma mudança lá e eu não tive paciência de fazer o upload de novo. Se eu tiver paciência, eu faço, deixo uma versão fresquinha lá para vocês. E aí eu dividi os conteúdos do curso todo nessas abas aqui que vão de introdução até comunicação. E é aqui que eu quero que vocês prestem atenção, tá? Então, em cada uma dessas abas, então na aula de introdução hoje eu peço que vocês entrem no Moodle de vocês, abram a aba Introdução, e vocês vão ver, isso vai ter em todas as abas, sempre algo chamado lista de presença e algo chamado fórum de discussão, tá? Então, na introdução, na aula de hoje, só tem uma aula dentro desse guarda-chuva introdução. Quando a gente vai, por exemplo, para o guarda-chuva instrumentação, a gente vai ter 3 aulas de instrumentação, de acordo com o planejamento que eu fiz. Para cada aula, uma lista de presença e um fórum de discussão. Tá? E como é que eu vou usar a lista de presença e o fórum de discussão? Eu pretendo, quer dizer, já está liberado isso daqui, então, por favor, entrem na lista de presenças, vocês vão ter que marcar que vocês estão presentes na aula. Eu não vou usar o chat do Moodle para isso. E o fórum de discussão, eu vou deixar questões ao longo da aula para que vocês se manifestem no fórum.
tá? Então, eu vou avaliar a presença de vocês das duas maneiras. A partir do tiquezinho que vocês fazem nesse link referente à aula, que ele fica aberto no começo da aula, na primeira meia hora da aula, e depois, no fórum de discussão, a resposta que vocês dão sobre questões que eu levanto aqui no Moodle, aliás, desculpa, no Google Meet, durante a aula. Tudo bem, pessoal? Dúvidas? Não. Ok. Obrigado pelo feedback. Desculpa, professor. Diga. Essa última parte, você pode repetir? Como que vai funcionar? Então, vocês clicam no aula e vocês têm que responder que estão presentes. É simplesmente um drop list que vocês têm que colocar que estão presentes e o default dele é sem resposta. Isso contabiliza que vocês entraram nessa lista de presença e marcaram que estão presentes. Ok. Ao longo da aula, eu vou propor perguntas, e essas perguntas têm que ser respondidas no fórum de discussão da aula. Tá? Então, hoje, ao longo da aula, eu vou propor algumas coisas e vocês comentam no fórum de discussão. O comentário pode ser um comentário simples, né? Pode ser uma pergunta a respeito do item, que eu respondo depois com calma. Pode ser uma resposta a uma pergunta que eu fiz. É só para acompanhar vocês ao longo da aula. Como o feedback fica muito, muito complicado, né, a interrupção durante a aula, isso eu acho que é um jeito legal de fazer. Completa, por favor. Beleza. Ok. Mais alguma dúvida a respeito? Diga. Mas isso é só para efeito de participação, né, na aula? Para efeito de participação, isso. Quer dizer, alguma ponderação nisso daqui, qualitativa, depois, para alguma retificação de nota, eu espero poder fazer. Você entendeu? Quer dizer, um aluno que está próximo de 5 e vem discutir a respeito de nota de relatório e tudo, a participação vai ser contabilizada. Tá? Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Ok. Continuando. Então, vai ser contabilizado desse jeito. Então, cada grande macro tema vai ter uma quantidade de aulas. Então, a instrumentação são 3 aulas. Conceitos gerais aqui são mais 3 aulas. E aí a gente vai para frente com todos os macrotópicos do curso, com a sua respectiva lista de presença e respectivo fórum de discussão. Tudo bem? A gente vai ter uma aula de encerramento. Como a gente está tendo uma aula aqui de introdução, a gente vai ter uma aula de encerramento. Nessa aula de encerramento vai ter a enquete de avaliação da disciplina e do professor, e um fórum também para discutir. A enquete é anônima, o fórum não é anônimo, né? Então, quer dizer, se o aluno quiser se manifestar de forma não anônima, ele pode fazer via fórum. Tá? A bibliografia, como eu falei para vocês, aqui eu deixei o link de todos os capítulos, né? Eu separei por capítulo, porque a gente não vai ler, a gente não vai estudar todos os capítulos desses livros, tá? Então eu vou indicar alguns deles. Já adianto para vocês que esses 2 livros são o estado da arte que existe em proteção, tá? Eu indicaria um terceiro livro, mas esse já é, vamos dizer, quase que um tiro de canhão aí para matar uma mosca, que é o Power System Protection. Do Anderson, tá? Mas ele é um livro aí que deve ter umas 900 páginas, dos quais as últimas 200 tratam de confiabilidade de sistemas. Certamente quem for trabalhar com isso daí vai ter que ter o livro de cabeceira, mas quem quiser acompanhar a disciplina, o livro do FAD, que é mais do que suficiente. O do Blackburn é interessante porque ele tem uma parte inicial de cálculo de curto-circuito e etc., que normalmente vocês têm dúvidas, tá? Existe um material adicional, eu estou atualizando esse material cada ano que passa, então as minhas notas de aula, algumas notas de aula anteriores, apresentações que eu fiz nos anos que eu dei aula dessa disciplina em outros cursos. Existe aqui um exemplo de ajuste da proteção de subsequente direcional, que a gente vai ver em sala de aula, é um exemplo aqui do livro do Blackburn.
E mais para frente, uns exemplos aqui que a professora Milana que dá, que é a parte de automação, que estão aqui, que ela vai usar mais para o final do curso. Tá? Então é isso. Então, o nosso curso vai ser feito dessa maneira. Eu queria, né, inicialmente aqui, que vocês fizessem umas respostas a algumas perguntas que eu estou fazendo via Mentimeter. Então, eu vou colocar aqui o primeiro link do Mentimeter, eu vou abrir a apresentação do Mentimeter, quem tiver aí pode já apontar para o QR Code, e eu vou aqui colocar a apresentação. E eu queria que vocês respondessem, né, o que vocês esperam dessa disciplina, considerando conteúdo, avaliação, frequência, acompanhamento da aula, etc. Então, por favor, loguem aí no mente.com, usem esse código, tá? E respondam aí o que vocês esperam da disciplina. Eu vou dar um tempo para vocês aí, até que tiver uma quantidade boa de respostas. Tudo bem, pessoal? Estão me ouvindo? Ok. Perfeito. Você pode disponibilizar de novo o QR Code, professor, por favor? Posso. Espera aí. Ah lá. Perfeito, obrigado.
Bom, pessoal, vendo aqui um pouquinho da nuvem, vamos falar sobre o centro dela aqui, que são as palavras mais preenchidas, então automação, MATLAB, simulações, proteção, aprendizagem, aprendizado. Bom, então vamos lá. A gente vai fazer essa disciplina, de fato, usando suporte de programação, tá? Eu não vou exigir de vocês o MATLAB, porque o MATLAB é pago, a USP está renovando a licença nesse momento, tá? E eu não quero correr o risco de ficar, de alguém não ter acesso ao MATLAB, de ficar à mercê da MathWorks para poder desenvolver as soluções aqui com vocês, tá? Então a gente vai fazer uma alternativa que é usar o Octave. Então eu já adianto para vocês de que é possível sim usar o Octave online. Vocês vão conseguir fazer a maior parte das simulações que vocês precisam usando o Octave online, mas seria bom baixar o Octave. Sim, Letícia, tem licença do MATLAB 2015, aqui eu não sei se todo mundo tem acesso, tá? Eu até posso fazer essa enquete no próprio Moodle, porque se houver licença do MATLAB 2015, eu posso usar o Simulink para fazer simulação de sistemas, tá? Porque a minha solução era fazer simulação usando o ATP. O ATP é um software de simulação de sistemas elétricos, ele foi desenvolvido aí no final da década de 60 e ele é o software que se usa de fato para simulação de transitórios, né? Mas ele é um software, digamos assim, pouco amigável para um iniciante. Então, estando à distância de vocês, ficaria mais difícil mostrar para vocês as simulações no ATP. Então, a minha ideia era fornecer para vocês os resultados das simulações, obviamente, né? Então, vetores aí de tensões e correntes, a partir de simulações que eu simplesmente mostro para vocês quais são os modelos que eu usei, mas não entram a fundo na simulação do ATP, para não perder tempo com isso, né? Existe até uma optativa da qual eu faço parte, que é a PEA 3455, que mostra como se usa o ATP, né? Mas como não é o objetivo do curso, eu usaria essas simulações no ATP e ofereceria os resultados para vocês. Mas eu fazendo essa enquete, a depender da resposta, posso fazer no MATLAB também, para mim não tem muita diferença. Embora, já adianto para vocês de que o MATLAB tem algumas pequenas divergências de resposta em relação ao ATP, e, portanto, eu diria que ele é um pouco menos confiável que o ATP nas respostas que ele dá. Mas a disciplina não é um problema tão grande, tá? Aí eu vi outras coisas aqui, o disjuntor, chave seccionadora, de fato eu vou falar sobre equipamentos primários, tá? Vou falar sobre disjuntor, vou falar sobre chave seccionadora, mas a gente não vai falar sobre seleção desses dispositivos. Eu vou mostrar os dispositivos que existem mais para o final do curso. Depois eu vi normas, standards, etc. A gente vai focar um pouco mais na norma de comunicação 6850 e eu vou falar sobre procedimentos de rede. Então, os procedimentos de rede do INS vão ser os documentos que permeiam aquilo que eu vou falar aqui sobre proteção. Aí é que eu estou vendo trabalho em grupo. O trabalho em grupo, de fato, vai ser a forma de avaliação da disciplina, como eu já adiantei para vocês. Eu vi outras coisas aqui com relação à aplicação prática. A gente vai fazer a aplicação prática direto. Obviamente, a gente não tem dados reais de simulação, né, de curto-circuitos, mas a gente vai usar dados simulados para fazer aplicações muito próximas da prática, tá? Vi mais aqui testes online, que entram aí nos trabalhos em grupo, tá? Eu não vou fazer testes, mas eu vou fazer trabalhos. Tem sempre lá o engraçadinho, tem um nabo aqui, um 5 bola. O pessoal acha que não é nabo, tá? A taxa de aprovação, ela não é uma taxa baixa nessa disciplina. O Álvaro, eu ainda não decidi, tá? A gente tem um número ímpar, por enquanto, de alunos matriculados no Moodle, e ainda tem a primeira atividade que não é em grupo, a primeira atividade ela é individual. Então, dá um tempo ainda para a gente definir quantos vão trabalhar em grupo. Tudo bem? Então, eu acho que vocês estão, assim, numa expectativa parecida com o que eu pretendia fazer nesse semestre. Tem um acompanhamento assíncrono aqui, que apareceu logo no começo dessa nuvem aqui de palavras.
Eu lamento informar, em parte também, porque eu acho que é importante ter o acompanhamento síncrono, né, mas isso é uma diretriz da USP, tá? A USP exige que a aula seja, no horário da aula, que seja cobrada a presença. Se alguém tiver dúvidas disso, pode perguntar para o professor Komatsu, que é da CG, né, ele mandou um e-mail para a gente, avisando da portaria da USP que trata do assunto recentemente. Então, a aula vai ser gravada, claro, mas o acompanhamento tem que ser síncrono, tá? Então, eu acho que tá, o que vocês esperam da disciplina é mais ou menos aí o que eu pretendia realmente oferecer para vocês, tá? Bom, vamos continuar um pouco aqui. Deixa eu ver se eu consigo sair aqui da apresentação. Vamos voltar no Open Board. Eu vou continuar ainda aqui com umas apresentações no Mentimeter. Deixa eu só apontar para elas e eu passo para a próxima apresentação. Eu quero falar um pouco sobre os números do setor elétrico. Tá? Então, vou passar para vocês aqui, de novo, o QR Code dessa apresentação. Então, isso aqui vai ser mais rápido. Tá? Então, eu queria que vocês respondessem a primeira parte da apresentação e mantenham o mente aberto, porque são duas perguntas que tem nesse novo slide. Uma que trata sobre o receita e outra que trata sobre o tamanho, aí, a quantidade de linhas de transmissão que existem. Tá? Então, por favor, entrem ali no mente e respondam também essa enquete que eu coloquei aí. O pessoal tá bem certeiro aí, viu? É da ordem aí de 150 bilhões aí a receita das concessionárias de distribuição, tá? Embora haja uma distribuição aí de respostas de vocês, ninguém chutou 500 milhões, porque isso é o preço aí de uns 2 Neymar, né? 5 bilhões está perto disso, então é pouco. Então, 150 bilhões é a receita das concessionárias de distribuição hoje, tá? Isso aí é dado de 2019, se eu não me engano. Eu estou aqui com os slides. Deixa eu colocar aqui para vocês. Então, 150 bilhões é o valor correto. Aqui, na verdade, né, um pouquinho mais, 161 bilhões. A referência é um relatório da ANEEL. Vocês podem acessar esse relatório. É um Excel que você roda no API do browser, e aí você consegue acessar ano a ano a receita, inclusive pode olhar, eu acho que nos últimos 17 anos de receita de todas as concessionárias de distribuição do Brasil. Tá? E não é uma receita muito pequena. Aí. Faz a conta de mais ou menos aí, uns 60 milhões de consumidores, aí você divide isso e vai chegar num valor razoável. Né? Quer dizer, obviamente você tem consumidores que tem um patamar de consumo bem maior, né? Mas a média está mais ou menos aí numa conta de R$300, não é um absurdo tão grande aí. Indo para baixo tem uma outra pergunta, tá? Que eu queria que vocês respondessem. Qual é o tamanho da malha de transmissão da rede básica em quilômetros? Então, se vocês puderem responder isso para mim.
Professor, uma Oi. pergunta aqui, aproveitando. Está escrito aqui, Pergunta. rede básica. Qual a diferença dessa rede básica para alguma outra rede não básica? Boa pergunta. A rede básica é aquela que está debaixo da operação do NS. São todas as linhas de transmissão com tensão igual ou superior a 230 kV. Então, isso a gente chama de rede básica do Sistema Interligado Nacional. Tá? Então, eu não sei quando é que aparece para vocês a resposta, mas eu acho que se eu dando Enter aqui deve aparecer. Então é isso aí, pessoal. Vocês chutarem, a maioria chutou 200 mil, mas 200 mil não está muito longe de 150 mil, que é o número correto. Tá? Existe agora um planejamento de expansão até 2024, mas eu não me lembro agora quantos quilômetros de linha isso representa. Tá? Mas eu tenho aí 150 mil quilômetros de linhas de transmissão de nível de tensão maior ou igual a 230 kV, então não é um sistema pequeno. Eu não queria aqui ficar falando exclusivamente de números, né, a gente o nosso curso ele é mais técnico, menos administrativo, digamos assim, mas eu queria mostrar esses dois valores para dizer, primeiro, né, que é um setor que envolve muito dinheiro, né, o setor elétrico, e também, no caso brasileiro, é um setor que está ainda, ele está em crescimento, mas ele já se encontra numa fase de crescimento marginal, crescimento aqui para atender o aumento de demanda, né? Então é um setor que já está um pouco mais amadurecido do que outros setores tecnológicos. Isso não significa que você não possa ganhar dinheiro com o setor elétrico, né? Quer dizer, você pode, e tem gente que ganha bastante dinheiro com isso daqui. Mas é um setor que tecnologicamente já está bastante amadurecido. Então, o dado exato aí são 141.756 quilômetros de linhas, dados aí consolidados de 2019, tá? Vocês podem obter aí junto ao operador nacional do sistema. Para vocês terem uma ideia, né, quando a gente fala em proteção, a rede básica de transmissão hoje, ela deve ter mais ou menos 6 mil ocorrências por ano, tá? Deve estar uma faixa aí de umas 6 mil ocorrências por ano, que a gente nem fica sabendo, né? Isso significa que o sistema de proteção desligou a porção defeituosa da rede, né, a linha de transmissão defeituosa, a potência que era transmitida por aquela linha foi roteada por outras linhas, sem detrimento aí de qualidade de entrega e capacidade de entrega. Então, é um sistema que opera ainda quando se encontra com uma topologia degradada, quando tem um curto-circuito. Tá? Então, são 6 mil ocorrências da rede básica. Essas 6 mil ocorrências têm que ser reportadas para o operador nacional do sistema. Ele deve saber a causa e como foi resolvido o problema, e a concessionária de transmissão é penalizada. Tá? Existe uma parcela fixa, né, da penalidade, ela vai pagar por isso uma multa, e depois tem uma parcela variável, que aí representam as perdas de quem foi afetado por aquela interrupção. Tá? Felipe, reabrir a lista. Felipe, faz o comentário, quando o fórum está aberto, eu vou fazer umas perguntas lá, faz o comentário lá, Felipe, e aí eu contabilizo a sua presença, tudo bem? Né? E por último, pessoal, antes de avançar aqui, deixa eu colocar de novo, quer dizer, a gente vai tratar de problemas de um setor que é altamente focado, né, é de capital intensivo, que é o setor elétrico, né, vejam aí as receitas anuais. A gente vai tratar de um setor muito grande, veja ali a quantidade de quilômetros de linhas de transmissão que existem, né, e quando você vai para a capilaridade da distribuição, isso fica muito maior, né. Você tem, por exemplo, na Eletropaulo, cerca aí de 200 mil transformadores que abaixa a tensão de 3.8 kV para 127, 220, então você imagina a quantidade
de dinheiro investido nesses 200 mil transformadores, né? Isso já estou na capilaridade da distribuição. Então, é um setor de capital intensivo, um setor que tem muitos equipamentos, e esses equipamentos dão defeitos, né? Então, você precisa proteger esse patrimônio e assegurar de que qualquer defeito não vai trazer riscos à vida humana, né? E é aí que entra a proteção. A automação entra mais no aspecto aí de gestão dos equipamentos e eficiência energética. E por último, então, eu vou fazer mais duas enquetes, uma enquete aqui que envolve o sistema elétrico americano e o sistema elétrico brasileiro. Então, por favor, entrem aqui nesse mente, eu vou habilitar a minha enquete, espera só um pouquinho. Eu vou mudar aqui a apresentação. Deixa eu apresentar isso daqui. E já podem responder aí as perdas no setor elétrico que existem. Tá? Isso aí, pessoal. Ok, Stefan. Eu vou abrir. O fórum está aberto. Eu vou fazer uma pergunta no fórum em breve, tá? Então, por favor, acesse o fórum, responda, faça comentários a respeito da pergunta ali. E aí eu registro a sua presença, fica tranquilo. Vamos lá, pessoal, ainda falta uma turminha para responder aí. Tem 27 respostas e 37 alunos. Pessoal, faltam alguns ainda para responder, talvez alguns aqui não estejam acompanhando 100% a disciplina, mas eu vou fazer uma pergunta, porque eu peço que se manifeste quem tem certeza, abre o microfone quem tem certeza da resposta. Quem respondeu, porque eu vi um que respondeu 60%, foi um dos primeiros. Queria que abrisse o microfone e falasse, ó, respondi 60%, porque eu acho que... Você tem vergonha, pessoal, não estou vendo a cara de ninguém aqui. Vamos lá, pessoal. Eu quero um dos 15% e um dos 60%. Beleza, Stefan. Honestidade é tudo. Tá, eu vou mostrar isso aqui, a gente discute um pouco mais para frente. Tá perto de 60%, pessoal. Estão vendo aqui? Então tem três aí, ou que chutaram ou que foram iluminados, mas vamos mais para frente. Ninguém tem ideia do porquê de 60%? Eu lembro Oi. Eu lembro de já ter visto isso em algum lugar, mas eu não lembro o porquê também. Alguns de vocês viram a minha apresentação o ano passado em Spot. E eu mostrei isso aqui para vocês, ó.
Lembra disso? Ah, foi isso mesmo. Então, pessoal, se não tiver muito visível, isso daqui, essa seta enorme aqui, são as perdas na conversão, tá? Isso aqui é 61,3% de tudo que entra de energia no setor elétrico americano, tá? Então, existe como melhorar isso daqui. Obviamente, existe um número teórico se o seu setor for baseado na conversão de energia térmica, né? Isso aqui está associado ao ciclo de Carnot e é perto de 50%, né? Não dá para ser mais eficiente do que isso, a menos que você faça ciclo combinado, tá? Então, assim, obviamente não dá para sustentar uma sociedade que gasta 60% do que entra de energia numa poupança que foi feita aí nas últimas centenas de milhões de anos, que foi armazenada aí nas rochas terrestres, né? Isso aqui é, de fato, a gente está gastando uma poupança que os nossos descendentes não terão como utilizar. Na verdade, isso aqui, obviamente, é renovável, mas o ser humano não vai estar na Terra quando o petróleo se renovar, né? Bom, então vamos passar para o caso brasileiro aqui. E no Brasil? Vamos lá. Põe as fichas de vocês aí. Esse é o tipo de resposta que foi embasada na primeira, né? Todo mundo botou perto de 15 na primeira, deu 60. Aí agora está todo mundo mais perto dos 60 ou mais longe do 15, digamos assim, né? Bom, deixa eu mostrar o correto aqui para vocês. 15%, pessoal. Então vamos para a nossa figurinha que a gente tem uma coisa parecida. Isso aqui está no Balanço Energético Nacional de 2019, dados consolidados de 2018, tá? As nossas perdas aqui estão na faixa de 15,9%. Aqui não se separa em perdas de transmissão e geração, né? Mas, obviamente, isso aqui está muito relacionado com 66% de geração hidráulica, né? E aqui, mais ou menos, solar é pouco, aqui é 0,5%, mas você está com quase 8% de eólica, né? Então, a gente tem mais de 70% de geração de eletricidade de fontes que não fazem uso da conversão térmica, né? Então, isso faz com que o rendimento seja bem melhor. Força motriz dos ventos e força motriz da água. Eu não sou... Não dá para ser grande advogado de nenhuma intervenção humana que é capaz de extrair esse caminhão de energia do meio ambiente, né? Não dá para se esperar que isso não tenha nenhum impacto. Mas é evidente que a gente tem uma posição privilegiada quando a gente fala de outras economias que fazem uso de fontes fósseis, porque as fontes fósseis você precisa comprar, e quando você compra a fonte fóssil, você paga o valor da fonte no mercado internacional. E o mercado internacional está sujeito a variação, que às vezes, inclusive, é uma variação manipulada por quem tem capacidade de manipular, o PEP, ou associações semelhantes, né? Então a gente tem uma posição privilegiada no Brasil e a gente precisaria manter essa posição privilegiada, fazendo uso aí de fontes renováveis, ou usar a biomassa da cana, né? Mas a biomassa da cana, a gente está exaurindo os nossos recursos agrícolas, né? Então teria que se tomar um certo cuidado também com isso. Tudo bem, pessoal? Bom, chega de enquete por hoje, né? Eu vou falar um pouco agora sobre. Eu queria que vocês voltassem na aba ali do Moodle, na aba da aula introdutória, porque eu queria que vocês fossem ali. Vou colocar a aba introdutória. Deixa eu ver onde é que está. Está aqui na aba introdutória de atividades, desculpa, na aba de introdução. Existe um questionário chamado aqui
questionário de Kolbe. Tá? Esse questionário é um PDF. Esse PDF tem frases e vocês precisam marcar as frases que vocês acham que dizem respeito a vocês, que descrevem como vocês são. Tá? Não é para pensar muito a respeito disso. Marca aquilo que você acha que é e deixa livre aquilo que você não acha que representa aquilo que você pensa ou aquilo que representa como você é. Tudo bem? Aqui tem 80 perguntas. Na verdade, são 80 frases, então não é para perder tempo nisso daqui, porque eu gostaria de terminar isso aqui antes do fim da aula de hoje. E depois vocês vêm aqui nesse scoring e marquem no scoring a pergunta que vocês marcaram. Então, vocês responderam a pergunta 2, vem aqui e marca 2. Responderam a 13, vem aqui e marca 13. Tudo bem? Então, peguem um papel para vocês não terem que marcar nesse PDF, que isso aqui é tiro curto. Façam isso nos próximos 15 minutos aí, pessoal. Tudo bem? Enquanto isso, eu vou reabrir aqui a presença, tá? Para o Stefano e para o Felipe registrarem a presença deles e vou simplesmente marcar, fazer uma pergunta no fórum da aula de hoje, só para vocês se acostumarem aí a usar esse fórum nas próximas aulas. Vou habilitar aqui a edição da lista de presença e vou manter aí até o final da aula, até às 18h30. Então, Stefan e Felipe, vocês podem marcar presença. Eliane, eu vou te colocar como aluna da disciplina agora. Espera só um pouquinho. Eliane, confirma para mim, seu numerus está aqui. 10, 132, 761. Ok. Isso. Não está inscrito aqui no curso. Então, pessoal, depois que vocês finalizarem o questionário de Kolbe, eu vou pedir que vocês entrem aqui no perfil de Kolbe majoritário e simplesmente respondam qual foi o perfil majoritário. Então, se vocês olharem no final do questionário, voltando aqui, vocês vão enxergar que depois que vocês respondem as 80 perguntas, tá? Vocês vão ter que ticar aqui as perguntas que vocês responderam com sim, e aquele que der a maioria, vocês respondam lá, se é ativista, se é refletor, se é teorista ou se é pragmático. Rodrigo, espera um pouquinho, Rodrigo, te incluo agora. Feito. Aí vocês contam quantas respostas tiveram positivas e depois marquem lá, só para eu ter uma ideia. Quer dizer, o curso, né, eu já
ele já foi customizado, esse curso ele tem vários anos, ele foi sendo consolidado desde a época do professor Senja, né, e depois, obviamente, quando eu assumi a disciplina, eu acabei colocando um pouco daquilo que eu entendo como importante para vocês na formação profissional de vocês, né, mas, obviamente, a gente pode fazer pequenas correções de rota em função também dessa enquete, né, de como cada um de vocês se enquadra aí nessa, vamos dizer, nesse perfil de aprendizado, tá? Os perfis não é que sejam tão diferentes aqui, isso aqui não é nada assim tão diverso um do outro, né? E normalmente o aluno da Poli acaba respondendo mais que sim, de uma forma mais ou menos igual para todos eles, né? E à medida que você também envelhece e ganha experiência de vida, você muda um pouco a forma como você é. Mas vocês podem olhar aqui depois a explicação, tá? Mas eu não entrei muito no detalhe disso, porque a gente não está numa aula aqui de teorias educacionais, tá? É só para ter uma ideia do perfil de vocês aí como classe. E eu vou deixar só uma pergunta aqui no... Eu vou deixar duas perguntas no fórum de discussão. Uma delas diz respeito ao de hoje, a outra quem tem o MATLAB 2015 que pode usar. Tá? E aí vocês respondem isso daqui para a aula de hoje, para irem já se habituando aí para o fórum de discussão. Álvaro, eu vou ver isso aqui depois, tá? Ah, interessante, Álvaro. O sistema interligado, vamos lá. Com a minha impressão sobre o sistema interligado, ele foi um sistema bem projetado. A geração que cuidou dele, as gerações, foram duas, que cuidaram dele até hoje, o fizeram com primor, tá? Eu conheço essas pessoas parcialmente, tá? Principalmente da área de proteção, que são pessoas que têm bastante conhecimento. Obviamente, com a reestruturação que ocorreu na década de 90, você tem novos agentes e outros interesses, né? Vamos dizer, interesses mais mercantilistas. Existem opiniões conflitantes a respeito da incorporação de novos agentes, né, vamos dizer, empresas privadas no setor. Eu não sou contra as empresas privadas. Eu acho que o modelo do setor elétrico brasileiro ele é um bom modelo quando você garante na distribuição que a revisão tarifária está atrelada à manutenção ou melhoria dos índices de qualidade. Então, você garante revisão tarifária com a melhoria dos índices. Já vou falar sobre sucateamento nesse cenário. E nos setores de transmissão, aquele que requer o menor custo de manutenção.
Então, quando se fala em distribuição, e você exige melhoria nos índices para ter revisão tarifária, você naturalmente exige investimento. O investimento pode ser em automação, pode ser em monitoramento, gestão de ativos ou expansão e reforço de rede. Tá? Apesar disso, não, o retorno às vezes não é imediato e às vezes não aparece para o cliente. Por quê? O setor elétrico ele existe no Brasil há 140 anos. Né? Então, os equipamentos elétricos eles têm diversos estágios tecnológicos e diversas idades. Né? Ou seja, mesmo que você invista na rede, você pode ter equipamento antigo que tem taxa de falha maior, e ele vai falhar. Então, o investimento na rede não se traduz diretamente em melhoria dos índices. Tudo bem? No setor de transmissão e geração, vamos falar de transmissão primeiro. Né? O de transmissão, a falta de investimento se traduz em multa. Tá? Então, o compromisso de quem ganha os leilões é garantir que o preço de manutenção que foi o vencedor do leilão faça com que o número de ocorrências não cresça. Elas vão existir, mas elas não podem crescer, inviabilizando o sistema como um todo, né? Trazendo riscos para a confiabilidade do sistema como um todo. Então, na distribuição é revisão tarifária. Claro que pode ter multa na distribuição também, e tem multa, né? Mas essencialmente o investimento ele garante a revisão tarifária. Na transmissão é uma análise de risco que a empresa que quer ganhar o leilão faz, né? Então ela faz uma análise de riscos e oferece um preço de manutenção, ganha menor preço. Na geração é algo parecido, tá? Agora a geração, você precisa garantir a entrega daquilo que você se comprometeu, senão você tem multa também, né? Então, o sucateamento é uma palavra forte. Eu ainda acho que é um setor que investe, né? Mesmo as públicas. O que não se pode fazer, Álvaro, e aí eu vou questionar o modelo que foi criado no governo da Dilma, é você pagar o setor pelos ativos que existem nele, e não pelo negócio que ele representa. Né? Quer dizer, se eu quiser comprar Itaipu, quanto ela vale? Ela vale só as máquinas, a barragem e os demais equipamentos primários e secundários? Eu acho que não. Tem custos ali que você não consegue mensurar adequadamente. Né? Então não dá para fazer isso. E isso não dá para ser feito, e se sabe que não dá para fazer isso há pelo menos 140 anos, quando criaram o Energy Policy Act na Inglaterra, que quebrou o setor elétrico em 1883. Tá? Em 1883, o setor elétrico inglês quebrou, tanto que eles reergueram depois da Primeira Guerra Mundial. Eles estavam atrás na eletrificação dos Estados Unidos, da Alemanha, que era rural, antes da Primeira Guerra Mundial, porque eles resolveram fazer uma legislação muito parecida com o que a Dilma tentou fazer. Além disso, ela retirou do livre mercado a geração proveniente de usinas públicas. E aí você reduz a oferta de energia livre, de energia no mercado livre. Isso faz com que os preços aumentem e os riscos também. Né? Por que isso foi feito? Por causa da seca. Né? Eu achava melhor ter sido feito um mecanismo de trava, de aumento do custo da energia, né, do mercado spot, do que, de fato, você retirar dessa conta as usinas de geração públicas, né? Porque você enfraquece o mercado. Mas isso era a forma de governar, né, do governo da Dilma. Eu não sei se isso vai ser revertido em algum momento. Mas eu também não sou especialista em economia, então isso são impressões que eu tenho a respeito do que foi feito nos últimos anos.
Não sei se eu falei demais, Álvaro. Está por aí ainda? Sim, professor, obrigado pela resposta. Então, é isso Não aí. peguei tudo porque estava respondendo, mas eu vejo a gravação depois e Tá, não, deu tudo bem. uma... Obrigado pela resposta. Mas é uma pergunta interessante, tá? Isso é uma pergunta que é difícil responder. É a mesma coisa, fazer um paralelo, é a mesma coisa com o pico do Covid. Todo mundo que vota no Bolsonaro fala, pô, tá vendo aí, não teve pico. Isso, e quem vota no PT fala, pô, não teve pico o PT, ou os outros partidos. Não teve pico porque ficou em casa. Mas mesmo assim morrem 1.000 pessoas. Você entendeu? É uma discussão que é difícil. Você fala assim, poxa, as redes elétricas inteligentes estão vindo aí para melhorar o setor, né? A conta que se faz nos Estados Unidos é o seguinte: para você, nos próximos 30 anos, né, a previsão é 2050, para que a conta de luz aumente apenas 8 vezes, você precisa investir algumas centenas, algumas dezenas de bilhões de dólares hoje no setor elétrico americano. Senão a conta de luz vai aumentar umas 20 vezes. Então, assim, ó, é só para não ficar pior, tá? É mais ou menos isso. Então, quando você fala em investimento no setor e desempenho e equipamento, é muito difícil, porque você tem equipamentos em diversos estágios tecnológicos e, e com diversas idades diferentes, né? Então, eu vi na nuvem de palavras alguém que falou assim, que tinha uma palavra que era estado da arte. Não, de fato, eu vou mostrar para vocês o estado da arte, né, que são os equipamentos eletrônicos inteligentes, né, automação inteligente, toda a parte que usa aí amplamente recursos computacionais, nuvem, canais de comunicação praticamente onipresentes. Acontece que se você vai para as subestações de distribuição, grande maioria delas, sei lá, 80%, 70% não tem nem automação. É tudo baseado em equipamentos ainda eletromecânicos, né? Então, embora eu mostre para vocês o estado da arte, eu não posso deixar de falar que vocês vão encontrar nas subestações ainda equipamentos eletromecânicos funcionando bem e operando essas subestações com um nível de qualidade que nós consumidores entendemos que é adequado. Ô, professor, em cima disso, tem diferença regional aqui no Brasil? Ah, sem dúvida. Sem dúvida. Você está perguntando São Paulo. Não é nem regional, é estatal a diferença. Mesmo Estadual a dentro de São diferença. Paulo tem muita diferença, então. E dentro de São Paulo, se for para o sudoeste paulista, nem chega a eletricidade direito, ó. Então, ali na região, eu agora esqueci o nome, mas pegando o nome eu falo para vocês depois. Vale do Paranapanema, se eu não me engano. O último blackout que teve, por causa da interligação lá Belo Monte, Sudeste, quando acelerou o Nordeste, desligou o Nordeste e São Paulo teve um corte de cargas, o estado de São Paulo, ele consumiu, foi 3 da tarde que aconteceu o evento. Isso acho que foi em 2018, se eu não me engano. São Paulo, eu não me lembro o montante de potência que São Paulo estava consumindo naquele momento, mas era o dobro do que consumia o Rio de Janeiro. Tá? Então, somada a cidade, o estado do Rio de Janeiro, o estado de Minas, os dois somados davam São Paulo. E aí vem o resto do Brasil. Tá? Então, e o setor industrial brasileiro hoje ainda consome mais do que o setor comercial e residencial. Eu não me lembro a ordem de grandeza, mas era 130 x watt-hora para o industrial, acho que uns 80 para o comercial e uns 50 para o residencial. Eu devo ter isso daqui, deixa eu ver se eu acho aqui. Não tem no balanço, aliás, deve ter no balanço energético. Deixa eu ver se eu acho aqui, eu mostro para vocês. Deixa eu ver aqui. Esse aqui é o plano de operação. Deixa eu ver se eu acho outro aqui, peraí.
Porque o balanço energético ele trata também não só do uso de eletricidade, tá? Isso aqui também é petróleo para transporte. Então, se alguém quiser baixar, baixa. Quem tiver interesse mais na parte elétrica, tem que andar um pouco para frente nessa apresentação aqui. Bom, a indústria, só que a indústria aqui está somado petróleo, gás, etc. Deixa eu ver se eu consigo achar alguma coisa sobre eletricidade só. Energia elétrica. Isso aqui é a matriz. Vamos ver se eu acho aqui os consumidores. Acho que é a participação de cada geração. Capacidade instalada. O que mais? Aqui é micro e mini. Aqui é o fluxo. Aqui o fluxo dá para ver. Nem me esquecendo. Aqui, deixa eu dar um zoom aqui. Aqui tem os setores aqui. Então, agropecuário, público comercial, perdas, cadê? Aqui o residencial industrial, tá vendo? Industrial aqui, Era pra gente estar 32%. vendo, professor? Vocês não estão vendo? Não. Ué, peraí. Era pra estar vendo, sim. Acho que abriu na página errada. São os micos da... Pera um pouquinho. Deixa eu ver para onde o meu Meet está apontando. Dá para ser esse aqui, vocês não estão vendo aqui o fluxo energético? Agora sim. Tá, por alguma razão. Então aqui embaixo, depois eu passo para vocês o balanço energético, mas aqui embaixo você tem agropecuário, 5%, aqui em cima o industrial está mais ou menos 30%, residencial 20%, aqui em cima, tá? Deixa eu ver, por que vocês não estão enxergando isso? Peraí. Deixa eu minimizar esse daqui. Usado? Peraí, já sei por quê. Agora vocês vão enxergar. Estão enxergando um PDF aqui? Agora sim. Porque é o seguinte, meu micro tem uma placa de vídeo, meu notebook tem uma placa de vídeo para o próprio monitor do notebook, que é uma Intel, que não tem nada, que é bundeca, gasta pouca energia. E aí quando eu espelho a tela, ele espelha numa outra placa, que é uma NVIDIA. E aí ele não considera, eu não consigo fazer reprodução igual nas duas telas. Então esses micros eu pago de vez em quando. Acontece. Deixa eu dar um zoom aqui, vocês vão enxergar um pouco melhor. Então aqui, ó. O setor comercial aqui uns 15%, setor público aqui 7%, os grandes setores aqui, o setor residencial 20% e o setor industrial 30%. Isso aqui é o consumo de eletricidade, tá? Então aqui as entradas, hidráulica aqui 66%, você tem gás natural aqui 8,6%, biomassa, eólica, nuclear, derivados do petróleo, solar. Então os dados aqui do balanço energético, tá? Deixa eu dar uma olhada no fórum, se vocês já responderam alguma coisa. Não sei se é alguma coisa. Vamos ver. Ok, Rodrigo. Tá. Bom, pessoal, vamos respondendo. O que eu tinha para falar hoje é isso daqui, tá? O fórum está aberto, se eu não me engano, até as... Deixa eu ver aqui. Eu deixo ele aberto até as 18h30, tá? Se eu não me engano, deixa eu ver. O objetivo é escrever aqui. Eu vou ficar aqui olhando aqui
no chat e no fórum até as 18h30, mas... Deixa eu dar uma olhada aqui, ó, que tá. É isso daí, pessoal. Então, os fóruns sempre se encerram ao final da aula, tá? Então, se atentem a isso. Então, eu vou parar a gravação, para não ficar gastando bytes aqui, mas eu vou ficar ainda online. Tá? Terminem de responder o questionário. Respondo depois o questionário COUB no perfil COUB majoritário, que tem uma enquete aqui no Moodle. Essa enquete está como anônima, então vocês podem responder aí, se bem que também não, isso não muda nada, tá? Façam a resposta também no fórum e a gente se vê novamente na sexta-feira.